A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo aqui no canal Inspire-se. E eu gosto sempre muito de frisar que Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E aí, como é que estão todos em meio ainda a este confinamento por causa daquele pequeno vírus que tem amedrontado tantas pessoas? Mas nós que temos o conhecimento da palavra, que cremos e temos fé em Jesus Cristo, sabemos que não somos alcançados, né? Enfim, mas eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, porque muitas pessoas, elas se atemorizam com situações e esquecem de colocar sempre a graça de Deus à frente. E quando nós temos a graça, a revelação de Jesus Cristo sobre a mensagem da cruz, e quando nós ouvimos aquilo que nós sabemos que Jesus é luz que dissipa as trevas, nós não devemos temer nem esse pequeno vírus aí que tem incomodado tanta gente. Mas enfim, interage aqui com a gente, fala o que você tem achado dos vídeos, me fale aí o que você tem recebido como mensagem do Espírito Santo através dos vídeos e perguntas sobre tudo, pode fazer, coloca suas perguntas lá que eu terei o imenso prazer de responder de acordo com o que está na Bíblia e não pelo meu contexto humano, porque afinal de contas eu gosto de ler o que está na palavra, que é muito simples, e explicar, porque respostas estão na palavra também. Basta nós lermos e estarmos atentos para aquilo que Jesus nos fala. E hoje eu quero falar sobre não mais lei, mas sim graça. Amém? E eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Romanos, no capítulo 6. Eu vou ler primeiramente do versículo 12 ao 14. E aí nós vamos dar alguma sequência. Amém? Mas prometo que seremos breves, naquilo que vamos passar, mas fique ligado. E antes de eu ler o que eu tenho que ler, eu já quero pedir para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Não para que eu seja um influencer, para que eu seja um youtuber, seja lá qual o nome que hoje estejam dando, mas eu quero com isso fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de levar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo nosso Senhor, ao conhecimento de todos, para que nós possamos crescer em entendimento e receber o amor de Jesus Cristo, Deus o Pai, e sabermos que nós temos uma vida muito feliz quando nós caminhamos com Jesus. Amém? Então, Romanos, capítulo 6, eu vou ler do versículo 12 ao 14. Então, vocês vão anotando aí, depois vocês podem meditar e qualquer pergunta vocês podem fazer, como eu disse aqui pelo canal. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Parando por aqui, eu quero só explicar, quando aqui fala que nós estávamos mortos e agora temos vida nova, está dizendo assim, antes quando nós vivemos sobre a lei, em questão com a lei, nós estávamos na morte, mas hoje, depois da graça de Jesus Cristo, que foi através da morte e ressurreição, nós temos nova vida. Amém? Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém? Então eu creio que eu não preciso nem falar muito aqui. Aqui, na Escritura, na verdade, está muito claro que hoje nós não mais fazemos parte da antiga aliança. Nós não mais vivemos debaixo da lei, mas sim nós vivemos sob a graça de Deus o Pai, que foi revelado, como diz Jesus, o verdadeiro Deus só foi revelado através dele. Deus o Pai só foi revelado através de Jesus Cristo. E hoje nós vivemos embaixo da graça, sob a graça de Deus o Pai. E aí eu quero ir mais à frente. Eu quero ler agora o versículo 16, que diz assim: Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Quando nós falamos sobre escolhas, eu gosto de ser muito claro que a vida com Jesus é uma vida com Deus o Pai, em que muitas vezes nós botamos tudo culpa em cima do diabo, porque o diabo, porque isso é o diabo, porque eu tropecei porque foi o diabo.
Só que nós temos que entender que muitas vezes as nossas escolhas nos fazem tropeçar. Então aqui está muito claro sobre isso, né? Que nós podemos escolher ser escravos, né? Que nos conduz à morte, mas ao mesmo tempo nós podemos escolher obedecer a Deus, que nos conduz ao quê? A vida de justiça, a vida de Deus, né? Com Deus o Pai, a justiça de Deus. Então, quando nós escolhemos viver ainda à mercê da lei, das mentiras pregadas muitas vezes nas igrejas, falando, por exemplo, sobre a questão de que tem que dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, que você tem que isso, aquilo, não, nós estamos sobre a graça de Deus. E eu quero deixar bem claro que não é libertinagem, é viver sobre a graça de Deus. E a graça de Deus nos permite escolhas, E eu lembro do texto em que Jesus fala lá em João 15, no versículo 15, que ele não tem mais os chamados de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele tem nos chamado de amigos, porque ele tem nos revelado tudo que ele tem com o Pai, tudo aquilo que ele deixou bem claro através da vida dele em relação ao Pai, Deus o Pai. Então nós somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, temos a graça dele e não mais vivemos sobre a lei, as leis de Moisés. Gente, o que eu gosto de deixar bem claro é assim, a falta de conhecimento e entendimento da Bíblia leva pessoas a falar cada coisa absurda. É a mesma coisa quando nós falamos hoje que Israel é a terra santa. Por que Israel é a terra santa? Sendo que o judeu foi o povo que não aceita até hoje Jesus Cristo. Os judeus messiânicos são aqueles que aceitaram a revelação de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. E quando nós olhamos para a Antiga Aliança, lá, quando não era Deus o Pai, isso aí num outro momento, quem quiser me pedir explicações eu explico, eram deuses e foi escolhida uma só nação, que foi a nação de Israel. Lá foi escolhido, o Deus de lá escolheu uma só nação, que não é Deus o Pai. Deus só foi revelado através de Jesus Cristo, está na Bíblia. E tanto é que Deus, diferente do Deus lá da Antiga Aliança que escolheu Israel como seu povo, Deus o Pai, ele fala através de Jesus Cristo o quê? Ide, pregai o evangelho a todos os povos e a todas as nações. Então, como ainda pessoas exaltam Israel como terra santa? Não tem como. Basta ter atenção na leitura da Bíblia. Basta ter atenção para você entender que Deus o Pai pede todas as nações, ama todos os povos. E lá na Antiga Aliança praticamente é só Israel, Deus Israel, Senhor dos Exércitos, né? Então é muito complicado. Então aqui no versículo 16 é muito importante, é impactante, porque aqui deixa bem claro, olha só, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhe obedecer? O que você quer escolher? Ainda ser escravo das mentiras pregadas que nos amarram a um Deus que não é Deus o Pai, ou escolher viver a graça de Deus, que não é libertinagem? Porque muitas vezes quando algumas pessoas vêm perguntar coisas sobre o testamento de Jesus Cristo, eu sou confrontado por pastores aí que querem ainda impor seus pensamentos em relação à Antiga Aliança, como se a Antiga Aliança fosse o que nós vivemos hoje. O que nós vivemos hoje não é. Nós somos o povo que vive pós-mensagem da cruz. Mas enfim, cabe a cada um ter o discernimento. O que eu sempre prego é que, lendo a Bíblia, nós vamos ter discernimento sobre o que eu estou falando. Nós vamos ter a graça de Deus revelada. Nós vamos as vendas que ainda cobrem os olhos de muitos, falando sobre leis de Moisés, vai cair, vai vir a lei de Deus. Quais são as leis de Deus, os mandamentos de Deus, que são 2. Ame o seu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como eu os amei. Só isso, basta. E aí quando nós lemos lá também, do versículo 20 ao 23, está muito claro sobre essa questão de não somos mais escravos. E eu vou ler aqui, versículo 20, quando eram escravos do pecado, olha só, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Aqui, Paulo está falando para o povo lá, sobre a questão do que era quando viviam na lei, né? Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus.
servos de Deus, amigos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu creio que quando você lê, está muito claro que hoje nós vemos aquilo que é a justiça de Deus, né? A não ser que você queira escolher ainda viver uma vida de mentira, de escravidão, né? Então, creiam, não mais lei, mas sim graça. Não libertinagem, mas amor de Deus, misericórdia e livramentos. Não mais lei, mas vida eterna. Amém? E mais uma vez eu digo, se você aí está do outro lado vendo esse vídeo, tem alguma dúvida, se você ainda é insistente, né, e ainda está sendo escravo da antiga aliança, do Velho Testamento, né, pode perguntar. Entra aí e pergunta. Você que tem dúvida ou então que tem algo a perguntar, pode perguntar, porque tudo está na Bíblia. Tudo, as respostas para tudo isso que eu tenho falado está na Bíblia. Não está aqui no meu contexto humano. Eu tiro totalmente fora a lupa da teologia, porque a lupa da teologia sempre coloca um jeito de engrandecer a antiga aliança. E não, tirando fora a lupa da teologia, mas na Bíblia está escrito e temos as respostas aqui. Amém? E mais uma vez eu quero pedir para você, acabamos aqui, mas eu quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você quer compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que precisa realmente ouvir certas coisas, compartilhe. Dá um like nesse vídeo. Gente, eu tô colocando os vídeos, eu vejo visualizações, mas eu vejo poucos likes. Então dá um like para que no YouTube isso possa ser relevante e outras pessoas vão poder ver os vídeos aqui do canal. Amém? E que em breve Jesus abrirá caminho para que o mundo volte ao normal, que tudo volte ao normal e vamos viver uma vida diferente agora deste momento para frente, porque eu tenho certeza que é um momento de nascer de novo e estar em Jesus Cristo, vivendo a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a todos, graça e paz. E sexta-feira tem um outro devocional. Sexta-feira é dia de devocional, é quarta, sexta, às vezes eu coloco na segunda, se eu não coloco na segunda eu coloco no domingo ou no sábado, mas enfim, sexta-feira temos um novo encontro marcado aqui no canal Inspire-se, e eu quero agradecer mais uma vez. Fiquem com Deus, graça e paz e valeu, até mais.